Oi, aqui é o professor Jairo, responsável pela disciplina de banco de dados. E nessa nossa videoaula, nós vamos falar um pouco sobre alguns conceitos aprofundados da área de banco de dados, dando continuidade à primeira aula da nossa disciplina. O objetivo dessa videoaula é introduzir e mostrar esses conceitos que são importantes para o decorrer da disciplina, como projeto de banco de dados, modelagem, diagrama entidade-relacionamento, dentre outros conceitos. Então, são conceitos que são importantes para esse momento agora e com certeza serão importantes para vocês posteriormente quando forem lecionar disciplinas relacionadas a esse assunto. Nessa disciplina, nós iremos falar um pouco sobre projeto de um banco de dados, que é um processo que é muito importante para a disciplina de banco de dados. Quando falamos em projetar um banco de dados, o primeiro elemento que deve ser criado é o modelo conceitual do banco. O modelo conceitual é um modelo que deve ser criado sem preocupação com a linguagem de programação, com qualquer outro detalhe de implementação. Esse modelo serve para representar os conceitos, as características que são observados no ambiente no aspecto conceitual. Então, a preocupação deve ser apenas nesse momento com compreender quais são os objetos que estarão presentes no banco e, como se trata de um banco relacional, qual é a relação entre eles. O modelo conceitual ele deve ser concebido da maneira mais próxima possível da realidade do usuário. O objetivo principal que eu possuo aqui é filtrar quais são as realidades do meu usuário e mapear essas necessidades para uma estrutura conceitual. Então, em outras palavras, o objetivo aqui é entender qual é a real necessidade do meu cliente e vice-versa, que o cliente também possa entender o que será desenvolvido no meu banco de dados. O padrão para a modelagem conceitual é o meu modelo de entidade e relacionamento. Esse modelo ele é estudado em todo o curso de banco de dados e eu tenho certeza que é um modelo que deverá ser mostrado por vocês como futuros professores de banco de dados aos seus alunos. O modelo de entidade de relacionamento é uma técnica de modelagem conceitual utilizada para representar os dados a serem armazenados em um sistema de informação, tendo sido desenvolvido originalmente para dar suporte ao projeto de banco de dados. Basicamente, esse modelo ele representa as entidades do mundo real e o relacionamento entre elas que será representado no banco de dados. Nesse momento, nessa videoaula, eu não vou focar na representação gráfica do modelo de entidade de relacionamento. Nós vamos focar inicialmente apenas na parte conceitual. Posteriormente, eu vou apresentar os diagramas para que vocês também conheçam. O primeiro conceito que é interessante destacar então seria o conceito de entidade. A entidade ela é algo que desejamos que o sistema armazene informações. Então seria algo que o meu sistema vai armazenar informações a respeito. Isso pode ser uma pessoa, pode ser um objeto, alguma coisa do mundo real que vai ser modelado para o meu banco de dados. Isso pode ser uma coisa concreta, como uma coisa física, como um cliente, um produto,
ou também pode ser uma coisa abstrata, como por exemplo uma viagem. Num próximo momento, quando o nosso modelo conceitual estiver finalizado, estiver totalmente modelado, essas entidades elas vão representar as tabelas no meu banco de dados. Então, atributos de entidades. Entidades possuem atributos. Então, o conceito de atributo ele é bem simples. Um atributo é uma característica de uma entidade. Então, a existência de uma entidade ela está diretamente ligada com a necessidade que eu possuo de armazenar informações sobre essa entidade. Então, essas informações que serão armazenadas sobre a minha entidade são os atributos da minha entidade. Então, os atributos eles servem basicamente para eu descrever as características, as propriedades das entidades. Por exemplo, eu tenho uma entidade cliente. Minha entidade cliente ela teria atributos como nome, telefone, endereço, data de nascimento, cidade. Então, são características da minha entidade cliente que eu quero armazenar no meu sistema. Então, esses são os meus atributos das minhas entidades. Mais para frente, nós vamos ver também que não são apenas entidades que possuem atributos, que relacionamentos também podem possuir atributos. O conceito não vai mudar, talvez a abordagem é um pouquinho diferente, mas veremos isso num próximo momento. Assim como nós vimos no slide anterior, que as minhas entidades vão evoluir para tabelas, os meus atributos posteriormente vão evoluir para colunas das minhas tabelas. Antes de falar de relacionamento, já que estamos falando do modelo entidade-relacionamento, antes de falar de relacionamento, nós vamos voltar em um conceito aqui que é muito importante no banco de dados, que nós chegamos a falar alguma coisa a respeito na primeira aula, que é o conceito de atributo-chave. Chave é um conceito que é utilizado para identificar individualmente uma linha, uma tupla, um registro dentro de uma tabela e também para estabelecer relações entre as linhas de uma tabela de um banco relacional. Eu tenho dois tipos de chave, a minha chave primária e a minha chave estrangeira, que serão detalhados nos próximos slides. O conceito de chave primária é um conceito fundamental para se entender o funcionamento de um banco de dados. Uma chave primária, ela é utilizada para identificar as minhas linhas, para identificar os meus registros em uma tabela de um banco relacional. Através da minha chave, do meu atributo chave, que dois registros, que diversos registros da minha tabela, eles vão diferenciar. Através da minha chave primária, se torna impossível que eu tenha dois registros que sejam 100% idênticos na minha tabela. Os dados da minha chave primária eles são únicos. Não pode existir, não posso armazenar dois ou mais registros na minha tabela que possuam o mesmo valor no campo chave primária. Então, a chave primária é o campo que diferencia diferentes registros na minha tabela. Todos os meus registros eles têm um valor único na sua chave primária. Então, quando eu defino um campo como chave primária, eu quero dizer que não vão existir dois registros que tenham o mesmo valor para esse campo.
Obrigatoriamente, toda tabela criada, ela possui um campo chamado chave primária. Vocês podem ouvir falar em chave primária por outros termos. É falado como primary key, trazido do inglês, ou simplesmente a abreviação PK. Coloquei duas tabelas nesse slide. A primeira delas mostra um cadastro simples de cliente. Nessa minha tabela de clientes, eu tenho armazenado aí o CPF, o nome, data de nascimento, endereço e cidade. Nessa minha tabela, qual seria o meu campo-chave primário? Seria o campo CPF, porque eu não posso ter dois clientes que possuam o mesmo CPF. Eu posso ter dois clientes que têm o mesmo nome, que têm a mesma data de nascimento, mas o CPF não. O CPF ele é um dado único, um código único. Todo registro armazenado tem um CPF diferente. Então, na minha tabela de clientes, meu campo-chave, minha chave primária, é o meu CPF. Por que ele é uma chave primária simples? Porque é apenas um campo que faz parte da minha chave. Para diferenciar melhor, vamos apresentar a chave composta. Na tabela de baixo, na minha segunda tabela, eu tenho uma tabela de dependentes. Então, a minha chave primária composta, eu tenho mais de um campo na minha tabela que representa a minha chave. Eu tenho mais de uma coluna que identifica unicamente o meu registro. Eu preciso desse conceito de chave primária composta, porque às vezes eu tenho casos em que uma coluna apenas ela não é capaz de identificar o meu registro. Esse exemplo da tabela dependente ilustra bem esse caso. Eu tenho aqui na minha tabela de dependentes campo empregado, número do meu dependente, nome do dependente, código de parentesco e data de nascimento do dependente. Para eu identificar um dependente no meu banco, não bastaria eu identificar como campo-chave apenas o código do empregado, que é a minha primeira coluna. Porque eu posso ter um empregado que possua mais de um dependente. Até no meu exemplo aqui, o empregado 01 ele possui dois dependentes. Então, apenas com o meu campo empregado, eu não consigo diferenciar o meu dependente. Eu não posso apenas diferenciar com o número do meu dependente aqui. Eu poderia, ao invés de ser o número do meu dependente, poderia ser o CPF do meu dependente. Porque com esse CPF, com esse campo aqui como campo-chave, eu até diferenciaria o meu dependente. Mas eu não saberia de qual funcionário é esse dependente. Mais interessante na minha tabela de dependentes, que eu possua uma chave composta, que seria o código do empregado e o número identificador do dependente ou CPF do dependente, porque dessa maneira eu consigo identificar o dependente e consigo saber também de quem é esse dependente, de qual empregado é esse dependente. Então, nesse caso, para uma melhor organização do meu banco, se faz necessário trabalhar com esse conceito de chave primária composta. Agora, outro tipo de chave, além da chave primária, é a chave estrangeira. O conceito de chave estrangeira ele é apresentado agora, ele é muito importante no meu banco de dados relacional, porque através do meu conceito de chave estrangeira, que são criados os meus relacionamentos entre as minhas tabelas do banco relacional. Então esse aqui é um conceito muito importante
para o relacionamento entre as minhas tabelas. Uma chave estrangeira, ele é um campo que faz parte da minha tabela e, ao mesmo tempo, ele é o campo-chave de uma outra tabela do meu banco de dados. Ou seja, em outras palavras, para ficar mais fácil, ele é um campo da minha tabela que ele vai armazenar a chave primária de outra tabela para assim constituir um relacionamento entre as duas tabelas. Então eu tenho uma tabela A que tem todos os seus campos, ela tem o seu campo-chave, tem os seus outros campos, e nesses outros campos da minha tabela A, eu tenho um campo que ele é a chave de outra tabela, que poderia ser a minha tabela B. Para ficar mais fácil, vamos mostrar aqui um exemplo. Fica bem mais fácil de entender esses conceitos através de exemplos. Então, nesse caso, nesse meu exemplo, eu tenho uma tabela de pedidos, uma tabela de clientes e uma tabela de produtos. Quando eu vou armazenar aqui os pedidos da minha empresa, eu vou precisar armazenar o número do meu pedido, eu vou precisar armazenar quem fez o meu pedido, qual é o produto que está no meu pedido, a quantidade de produtos que estão sendo adquiridos, o valor desse produto, dentre outras informações. Poderia armazenar mais outras informações. Quando eu for cadastrar o meu pedido, eu poderia cadastrar todos os dados do meu pedido. Eu poderia colocar aqui, além do código do pedido, eu poderia colocar o código do pedido, todos os dados do meu cliente e todos os dados do meu produto. Então eu ia ter uma tabela pedidos aqui imensa, que ia ter aqui o código do pedido, ia ter aqui o código do cliente, ia ter também o nome do cliente, ia ter o endereço do cliente, o telefone do cliente, teria aqui o meu código do produto, eu iria colocar depois o nome do produto, o preço do produto, quantidade em estoque. Então eu poderia armazenar uma grande tabela de pedidos aqui, sem o conceito de chave estrangeira, queria armazenar uma infinidade de informações de maneira não organizada, de maneira que depois que eu fizesse toda essa operação, eu tivesse todo um retrabalho quando eu fosse criar o meu segundo registro, quando eu fosse inserir outros registros. Por quê? Dessa maneira, com uma grande tabela de pedidos, quando eu fosse cadastrar um segundo pedido para o mesmo cliente, teria que cadastrar todas as informações do cliente novamente. Então não seria uma maneira organizada, uma maneira inteligente de se fazer esse armazenamento. A maneira inteligente de se fazer isso seria trabalhar com o meu conceito de chave estrangeira. Como eu faria isso? Eu teria aqui a minha tabela de pedidos. É interessante destacar aqui que a minha chave primária da tabela de pedidos é aqui o meu código do pedido. E eu irei armazenar aqui uma coluna na minha tabela de pedidos, que é uma coluna cliente, que armazena o código do meu cliente. O meu cliente já está cadastrado aqui na minha tabela de clientes. Se eu armazeno aqui na minha tabela de pedidos que o pedido 01 ele é feito para o cliente C01, automaticamente, como eu tenho esse relacionamento entre a minha tabela de pedidos e a tabela de clientes, eu sei que o pedido 01 ele é feito para o cliente, que é o Carlos Antônio, que tem como endereço Rua 1, número 235, e o telefone dele 3331 1246. Então, apenas com essa ligação, com esse relacionamento criado entre minha tabela de pedidos e minha tabela de clientes, eu tenho a minha informação cadastrada de maneira otimizada. Tenho aqui minha tabela de produtos e tenho aqui a chave da minha tabela de produtos é o código do produto. Na tabela de pedidos, eu criei um campo aqui que é o campo produto, que identifica qual produto foi adquirido
nesse pedido. Então, quando eu coloco que o pedido 1 ele foi adquirido aqui o produto 02, estou falando que se trata do produto pendrive de 8 GB, que custa R$20, o qual eu tenho 20 itens em estoque. Então, dessa maneira, com esse meu conceito de chave estrangeira, eu vou otimizar a operação do meu banco de dados. E também eu vou garantir que só possam ser cadastrados no meu pedido, no meu cliente, no meu pedido, clientes e produtos que já estejam cadastrados no meu sistema. Por quê? Se eu tenho aqui essa informação, eu vou cadastrar aqui um próximo pedido aqui, o pedido 4, para o cliente 01, que é o cliente Carlos Antônio, e colocar que eu estou vendendo o produto 05, não vai dar certo, porque o produto 05 não está cadastrado. Então, tendo esse relacionamento, eu também consigo fazer essa prevenção que sejam feitos cadastros equivocados nesse sentido, de cadastros de itens, de clientes e produtos não cadastrados no meu sistema. Chave estrangeira, ela pode ser encontrada na literatura com o nome também de Foreign Key ou FK, que seria a abreviação. Agora, entrando no conceito de relacionamento, que nós estávamos falando em entidade, relacionamento em relacionamento desde o início da videoaula, e aqui agora sim nós vamos eu vou apresentar o conceito de relacionamento. Pensando no nosso modelo conceitual, no nosso modelo entidade e relacionamento. O relacionamento nada mais é que uma associação entre entidades. Então, o relacionamento em um banco de dados, ele é uma relação que existe quando um ou mais dados de uma tabela, eles estão relacionados de alguma forma com um ou mais dados de outra tabela. Então, quando falamos da minha chave estrangeira, vocês viram isso. Vocês viram que eu tinha um ou mais campos de uma tabela que estavam relacionados com dados de outra tabela. Então, quando a gente fala de banco de dados relacional, que é o que vai ser estudado, está sendo estudado mais a fundo nesse nosso curso, a operação de relacionamento é uma operação principal para o funcionamento do modelo relacional. Eu tenho 3 tipos de relacionamentos possíveis entre entidades no meu banco. A diferenciação entre esses tipos de relacionamento está baseada em um conceito que é chamado de cardinalidade. Então, a cardinalidade ela vai indicar um número mínimo, que é a cardinalidade mínima, e o número máximo, que é a cardinalidade máxima, de ocorrências possíveis entre 2 conjuntos de entidades em um relacionamento. Vamos exemplificar isso mostrando o conceito do meu relacionamento de cardinalidade 1 para 1. Nesse relacionamento 1 para 1, cada registro da minha tabela ele só pode estar relacionado a no máximo um registro da outra tabela e vice-versa. Por exemplo, eu tenho aqui nesse meu exemplo, nessas minhas tabelas, uma tabela de alunos e uma tabela de time. Então, eu tenho aqui dados dos meus alunos, código do meu aluno, o nome dele, endereço, telefone, e tenho aqui a tabela do time, falando o aluno, qual posição ele pertence, quando ele entrou no meu time. Então, notemos aqui que cada aluno ele só pode ser inserido na tabela de time uma vez, porque ele só pode estar, nesse meu exemplo, em um time. Então é interessante observar que o aluno ele pode estar
em no máximo um time. Ou ele pode ser um aluno e pode não estar no time, como aluno 04, que é o Pedro, está cadastrado na minha tabela de alunos, porém não está cadastrado em time nenhum. Então eu posso ter um aluno, eu tenho um aluno, minha tabela de alunos, ela representa alunos que podem fazer parte de no máximo um time. Eu posso ter no máximo a correspondência de um registro a um registro da outra tabela. Então eu posso ter 0 ou 1, uma ocorrência na outra tabela. Para eu inserir alguém na minha tabela de time, é obrigatório que esse aluno já esteja cadastrado na tabela de alunos. Então, é obrigatório que para eu cadastrar um aluno na tabela de time, que ele já esteja cadastrado na tabela de alunos. Então, é 1 para 1. Compreenderam o conceito? Então, recapitulando, o meu aluno ele pode estar ou não na tabela de times. Então, ele pode ter no máximo uma ocorrência na tabela de times. E o meu aluno na tabela de time, obrigatoriamente ele tem apenas uma ocorrência na minha tabela de alunos. Então, um relacionamento 1 para 1. Relacionamentos 1 para 1, na verdade, não são muito comuns. Eu geralmente tenho esse relacionamento apenas quando ambos os campos são chave primária, que é o caso dessa minha ilustração aqui da tabela de alunos. Então, é algo que não é muito encontrado. Agora, o relacionamento de 1 para muitos, ele é bastante encontrado aí em exemplos, na literatura em geral. No relacionamento de 1 para muitos, para cada registro da minha primeira tabela, pode existir um ou mais registros na minha segunda tabela. Por outro lado, para cada registro da minha segunda tabela, eu posso ter apenas um registro na primeira tabela. Esse é o relacionamento mais comum que eu tenho no banco de dados relacionais. 1 para muitos. Então, na primeira tabela, eu posso ter vários registros na segunda tabela. E da segunda tabela, eu posso ter apenas um registro na primeira tabela. Vamos exemplificar isso nas tabelas abaixo. Então, uma tabela de clientes e uma tabela de veículos. Então, eu tenho aqui um relacionamento que ele tem como intuito identificar na minha tabela de veículos quem é o dono do meu veículo. Então, eu tenho aqui na minha tabela de cliente o CPF do cliente, o nome do cliente, endereço e telefone do cliente. Na minha tabela de veículos, eu tenho aqui o CPF do dono do veículo, o código RENAVAN do veículo, marca, modelo e ano do veículo. Esse relacionamento ele é 1 para muitos porque eu posso ter um veículo cadastrado, eu posso ter um cliente cadastrado que tenha vários veículos na tabela de veículos. Eu posso ter e tenho aqui, por exemplo, o cliente Ana Paula, que possui mais de um veículo cadastrado na minha tabela. Posso ter também um cliente que esteja cadastrado e que não tenha veículo cadastrado na tabela de veículos. Nesse caso aqui eu tenho o meu cliente Carlos Antônio, que está cadastrado na tabela de clientes, mas não está cadastrado na minha tabela de veículos, mas não tem nenhum registro de veículo associado a ele na tabela de veículos. Então, é 1 para muitos. Por quê? Cada pessoa pode ter de 0 até vários veículos cadastrados na tabela de veículos. Por outro lado, o inverso. Cada veículo só pode ter um dono. Por isso é 1 para muitos. Porque todo veículo obrigatoriamente tem um dono. Mas é apenas um dono. Então, por isso, 1 para muitos. Da tabela clientes para a tabela veículos, eu posso ter vários veículos cadastrados para o mesmo dono. Porém, da tabela veículos para a tabela clientes,
cada veículo pode ter apenas um dono. Então, um relacionamento de um para muitos. Por último, eu tenho aqui o meu relacionamento que é muitos para muitos. Nesse relacionamento, muitos, para cada registro de uma primeira tabela, podem existir um ou mais registros na segunda tabela. E vice-versa. Eu tenho dos meus registros da segunda tabela, podem existir uma ou mais registros correspondentes à primeira tabela. Exemplos para ilustrar esse relacionamento muitos para muitos seria um professor ministrando aula para turma de alunos. Um professor ele pode ministrar aula para várias turmas numa escola. E cada turma também tem vários professores. Então é muitos para muitos. Um autor para livros. Um autor pode escrever vários livros. E cada livro ele pode ter vários autores. Então eu tenho aqui nesse caso caracterizado um relacionamento de muitos para muitos. Na prática, na implementação das minhas tabelas, esse relacionamento muitos para muitos, ele é separado em dois relacionamentos de 1 para n. Da seguinte forma. Aqui tem o exemplo da minha tabela de professores. Tem uma tabela com o cadastro aqui dos dados dos meus professores. E eu tenho aqui uma tabela de turmas. Para eu implementar aqui na minha tabela de turmas a questão de um professor ministrar aulas para várias turmas e cada turma poder ter aula com vários professores. Como isso é feito? Ao invés de eu implementar um relacionamento muitos para muitos, eu criei uma outra tabela, que é uma tabela de aulas. Essa tabela possibilita que eu tenha cadastrado aqui que um professor, no caso o primeiro professor aqui, o Carlos Antônio, não, a Ana Paula, né, professora cadastrada aqui com esse CPF, ela está ministrando aula para várias turmas. Porque eu criei aqui uma tabela de aulas, que é uma tabela de que tem relacionamentos de 1 para n, tanto com a tabela professores, quanto com a tabela turmas. Então eu tenho que implementar essa possibilidade do meu professor dar aula para várias turmas. Porque eu tenho que as aulas da minha professora Ana Paula, ela dá aula para 2 turmas. E eu tenho aqui o inverso também. Eu tenho aqui a minha turma do primeiro período. Eu tenho implementado que a turma do primeiro período ela possui aulas com mais de um professor. Então eu transformei o meu relacionamento n para n para 2 relacionamentos 1 para n. Então esse desmembramento, ele pensando na parte de implementação, ele se faz necessário. Fecho aqui essa nossa aula com as referências que foram utilizadas para elaborar a videoaula. Foram apresentados diversos conceitos um pouco mais complexos. Então, gostaria que vocês, se possível, caso tenham tempo, assistissem essa aula mais de uma vez. E caso tenham dúvidas, entre em contato comigo, com o tutor de vocês, para que esses conceitos, que são muito importantes, possam ser assimilados para o decorrer da nossa disciplina. Aproveito também para agradecer pela paciência de vocês por assistir essa videoaula. Até uma próxima.